Nenhum fato nesse final de semana foi mais falado, comentado do que o desvendar dos autores intelectuais do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. Qual é a relação de Silas Malafaia com toda essa celeuma? Eu vou te dizer nesse vídeo. Mas antes, quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, deixe o seu like, a gente repercute tudo aquilo que está em torno do mundo cristão e tem sempre uma resposta bíblica para esses questionamentos da nossa sociedade. Vamos lá. Nesse final de semana, Domingos e Chiquinho Brazão, conselheiro e deputado pelo Rio de Janeiro, eles foram presos junto com Rivaldo Barbosa, um ex-delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, sob a acusação de serem os mandantes do assassinato da ex-vereadora. O Alexandre de Moraes, ele despachou esse mandato de prisão, temendo a fuga dos três, juntamente com Robson Calixto, que era o conhecido como Peixe. E a matéria na íntegra que eu coloco para vocês fala da ligação, ou duelo, ou da tentativa de associar Silas Malafaia a toda essa questão. A reportagem, assinada por Lauro Giardini, ela diz respeito que todos os dias 15 e dia 30, Peixe, Robson Calixto, ele se dirigia até uma igreja, a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, presidida pelo pastor Silas Malafaia, e ali recebia o seu pagamento segundo as investigações ilícitas. Essa igreja ficava na zona oeste do Rio, em Taquara, próxima de uma unidade de polícia pacificadora. Mas aí a gente, refletindo sobre toda essa questão, e não precisa ter muita capacidade intelectual para se ver uma forçação de barra para colocar no cenário do fato citado alguém ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É fato que hoje, no comando do país, existe alguém que não compactua com os valores da igreja, os princípios conservadores, que são os princípios mencionados pela direita desse país. Silas Malafaia há pouco esteve na Avenida Paulista, dirigiu palavras direcionadas ao presidente da República, e logo após o mesmo, ele disse que não cria no mesmo Deus do Silas Malafaia. Ninguém se assuste que com essa forçação de barra, que com esse protagonismo do pastor Silas Malafaia, ele não seja o próximo a ter a visita da Polícia Federal em sua casa por ocasião do seu posicionamento político. Essa matéria ela é tendenciosa porque nada tem a ver com a pessoa do pastor Silas Malafaia ou a pessoa jurídica da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. No entanto, ela tenta não desvincular alguém ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso nos traz um temor, por quê? Porque há pouco nós vimos que esse caminho foi traçado por alguns países, como Cuba, como Venezuela e há pouco como a própria Nicarágua de Ortega. Elimina-se as ideias ou tenta pelejar contra as ideias para depois pelejar contra os seus idealizadores ou aqueles que propagam as suas ideias. Mas um erro mortal desse pessoal, da esquerda, um erro da grande mídia, é sempre se levantar contra a igreja de Cristo. A igreja do Senhor Jesus, embora liderada por homens com erros, com falhas, com limitações, ela permanece de pé até hoje. Porque acima de Silas Malafaia
existe o Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, nesse cenário político, aonde dentro dessa cena eles tentam sempre colocar um personagem ligado aos seus opositores, sobrou para o Silas Malafaia. Eu concluo esse vídeo pedindo oração pela igreja. Como já disse, Nicarágua é um grande exemplo disso, onde as ideias cristãs foram combatidas e depois os seus líderes e os seus seguidores também. Que Deus guarde o Brasil, que Deus nos guarde. Pastor Silas Malafaia promete uma resposta ainda hoje, nós estamos aguardando para ele responder esse ataque promovido pelo até então Lauro Jardim, aqui dessa matéria pretensa contra o pastor Silas Malafaia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil.